Amém, queridos. Graças, paz, boa noite. Amém. Misericórdia, irmãos. Hoje é noite de vitória. Amém? Amém. Isso aí, queridos. Já começa aí, não. Vamos ficar de pé, vamos fazer um período de oração. Vamos clamar. Tomar aqui a diaconia sanguínea, para estar clamando nesse momento. Sabe, irmãos, hoje é a terça do propósito. Nós entendemos que tantas coisas têm ocorrido no mundo, e tantas coisas têm afetado várias situações. Isso que ocorreu recentemente nos Estados Unidos, a questão daquele evento violento, né, irmão? A Caixa Econômica está interferindo na questão para que as pessoas desejem adquirir a casa própria. Eles vão aumentar o valor da entrada. Aí você entra num supermercado, os valores estão lá em cima. Você vai comprar um medicamento, você se desespera com os valores do medicamento. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nós clamarmos por misericórdia. Hoje, na terça do propósito, você que esteve aqui, você que já colocou o seu propósito ali, nós estaremos apresentando ao Senhor em consagração no primeiro sábado de novembro. Primeiro sábado de novembro, né? Primeiro sábado de novembro. Eu quero incentivar você. Escreva o seu pedido, coloque ali. Não precisa colocar o seu nome. Nós estamos batalhando em prol da sua família. E essa semana nas lives nós estamos orando por saúde. Então a diaconia Isabela vai levantar um tempo de clamor para que nós possamos dar início ao culto de louvor ao Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido sejas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu trouxe cada um dos Teus filhos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, que cuida de cada um. Aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, traz debaixo da cobertura do Teu sangue, Senhor. Pai querido, Pai amado, agora queremos Te clamar, Senhor. Estaremos aqui nesta noite clamando a Ti, Senhor, por misericórdia, ó Pai. Senhor amado, nós temos visto, Senhor, as assolações que têm sido, Senhor, sobre este país, sobre o nosso estado, sobre o mundo, enfim, Senhor. Geralmente, Senhor, no geral, nós temos visto que tem se assolado, Pai. As iniquidades têm se aumentado, Pai, têm se multiplicado, Senhor. Mas o Teu amor é maior do que qualquer coisa que possa acontecer neste mundo, porque nós somos Teus, nós estamos guardados por Ti, Senhor, porque Tu guarda cada um daqueles que entregou a vida a Ti, ó Deus. E Tu tens cuidado, Tu tens zelado, Tu tens suprido as necessidades de cada um, Senhor. Tu não tens deixado faltar o alimento, Tu não tens deixado, Senhor amado, faltar, Pai amado, Pai querido, a medicação, porque Tu cuida, Tu te envia os recursos, ó Pai, e não vai ser diferente, ó Deus. No deserto Tu cuidou de cada um dos Teus filhos, que criam, Senhor, que confiavam em Ti, ó Pai. E aqui tem um povo que confia em Ti, que crê, que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque o guarda de Israel está cuidando de cada um de nós, ó Pai. Nós estamos clamando a Ti, que é um Deus todo-poderoso, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, que tem o nome de cada um na palma da Tua mão, Senhor. E Tu tens cuidado. Não, Senhor amado, Pai querido, não vamos nos desfalecer, porque cremos no Deus todo-poderoso, no Deus que renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé. E, Senhor amado, cuida daqueles que são Teus, que ainda não Te aceitaram como único e suficiente Salvador. Usa-nos, ó Pai, para enviar, para falar, para mostrar o caminho, Senhor, porque o propósito nosso aqui na terra é esse: trazer aqueles que são escolhidos Teus, que são Seus filhos, para conhecer a verdade, para, Senhor amado, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos daqueles que são Teus, ó Pai, e caminhar juntamente conosco em adoração e louvor e em santidade para Ti, ó Pai. Porque, Senhor amado, o tempo está
está se abreviando. A tua volta já está próxima, Senhor. Eu creio, ó Deus, e todos aqueles que são teus, ó Pai, estará no grande dia final para ser arrebatado por ti. Eu creio. Toma cada um em tuas mãos. Ser com os louvores, ó Pai. Ser com aquele que trará a palavra. Derrama da tua unção nos louvores. Derrama a tua unção na palavra. Fala conosco, Senhor, através dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Salmo 141 vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Nós liberamos essa palavra na segunda-feira, e essa palavra aponta para um tempo muito específico na vida de Davi. Davi, ele estava passando por um tempo de angústia, mas mesmo assim ele levantou as suas mãos e adorou. Porque ele sabia que apesar da angústia, apesar do cenário desfavorável, ele já podia agradecer, porque ele tinha fé que Deus ia mudar toda e qualquer situação. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que você espera, qual é a sua expectativa, mas algo quero liberar sobre a tua vida. Se nós como igreja tivermos fé em Deus, independente do cenário, independente da adversidade, a fé que temos em Deus vai fazer as coisas mudarem, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Alguém crê nessa noite? Amém? Então declara no teu coração: a minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer, está firmada em Deus. Vamos louvar esse cântico juntos, queridos. Os irmãos me ajudem, que já tem um tempo que a gente não canta. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Diga, ele veio sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, vai se fechar. Se a doença vier, se curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, então vamos juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se não fizer, se a porta abrir, vai se fechar. Se você quer declarar, se a doença vier, se curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, não adore o seu coração com intensidade. Eu não adoro pelo que ele faz. Diga, eu adoro com intensidade. Abre sua boca e declare para que os inimigos de Deus ouçam. Sempre será Deus, sempre será Deus. Senhor, eu não adoro pelo que o Senhor faz, mas eu adoro pelo que o Senhor é na minha vida, na minha família. Haja o que houver, sempre será.
Tu és Deus na nossa saúde, Tu és Deus nos nossos negócios. Em nome de Jesus, o único Senhor. Amém. Amém. Amém, irmão. Tome seu assento, querido. Hoje é um culto muito específico para que nós possamos colocar os propósitos diante dele. Começamos a semana, hoje é dia dos professores. Eu quero aqui deixar minha gratidão aos que estão presentes e aos que estão conectados e aqueles que verão posteriormente, a todo professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue dando unção de sabedoria, unção de inteligência sobre a vida de vocês, porque até para alguns pode parecer fácil ou só uma leitura, mas no momento da Escola Bíblica Dominical, do ensino da palavra, é um tempo onde muitas coisas são destravadas, onde a unção do Espírito Santo, mentes são acessadas. Então, parabéns aos professores, aqueles que não são professores da Escola Bíblica Dominical, mas trabalham com isso, lecionando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pelo dia de hoje. Não é fácil lecionar, porque você dá direção, você dá destino. Então, que Jesus te abençoe. Queridos, quinta-feira será a nossa imersão online. Quinta-feira passada foi a irmã Patrícia que fez. Quinta-feira agora nós estaremos realizando a imersão online. No sábado tem sua residência, você um tempo de qualidade com a sua família. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 16 horas. E logo após a Escola Bíblica, o culto de celebração e Santa Ceia. Meu amado, não deixe de vir na Santa Ceia. E às vezes nós achamos assim, sabe, agora que eu vou falar para você, nós não somos crentes somente de Santa Ceia. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Então nós precisamos entender que a nossa bênção não está atrelada a uma Santa Ceia. A libertação, a restauração, a cura não está atrelada à Santa Ceia. Está atrelado ao nosso comprometimento com o reino, a nossa entrega para com o reino. Domingo é um momento de você mostrar para os teus familiares, para você poder mostrar para a sua vizinhança que você tem um compromisso com Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, domingo, além da Escola Bíblica Dominical, tem aquele pause do café e logo depois o culto de Santa Ceia, domingo. Todos estão convidados. E domingo, quarta-feira, nós viemos agora mês passado, fizemos 21 dias de jejum, no propósito, 21 dias, para a glorificação do Senhor. Foi lindo, teve salvação domingo retrasado. Domingo passado vocês viram a quantidade de jovens visitantes que veio. Deus tem abençoado, Deus tem nos mostrado que Ele está na casa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Só que eu falei algo no domingo, e eu vou repetir. 21 dias de jejum não são suficientes para gerar intimidade. Biblicamente falando, durante 3 anos, os discípulos andaram com Cristo. Judas andou com Cristo, mas durante 3 anos, mas ele não teve intimidade com a verdade. Eu quero incentivar você a ter intimidade com a verdade. Viemos no mês passado de 21 dias. Jejum aponta para quê? Para a santificação. Jejum aponta para o quê? Para a submissão e se submeter à verdade que é Cristo. Então, toda quarta-feira, nesse mês de outubro, nós estaremos no propósito, no jejum. Se você puder hoje, deu meia-noite de hoje, você não pode beber mais nada. Até meio-dia de quarta-feira, aqueles que puderem. Devido à sua realidade, você tem que tomar medicamento, Deus sabe todas as coisas. Pastor, eu quero fazer jejum, mas eu não posso ficar muito tempo sem beber água. Meu amado, não tem problema. Porque o segredo do jejum não é o tempo que o segredo não é a quantidade de tempo que você fica, é o compromisso que você faz. Às vezes tem gente que fica de jejum 4 horas, 5 horas, mas é o suficiente para chamar a atenção de Jesus. Às vezes não fica de jejum tempo nenhum, mas atrai o coração do Senhor, porque busca o Senhor incansavelmente. Então amanhã
você vai estar jejuando. Pastor, qual é o propósito do jejum nessa semana? Atenção os irmãos, atenção as irmãs. Qual é o propósito do jejum para essa semana? O mesmo propósito da live que estamos fazendo, live de oração, segunda, quarta e sexta, das 10 da noite até as 10h30 da noite. O propósito é saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Meu amado irmão, pergunta para o seu irmão, como é que você lida com o ressentimento? Sabe o que é isso, querido? É difícil, irmão. E se você não tiver a saúde de Deus na tua vida, você vai dizer assim, eu ouvi uma mulher de Deus, que a gente tem como referência a pastora Helena Raquel. Ela chegou e falou assim, tem gente que fala, sabe, Robson, eu perdoo, mas eu não quero estar perto. Eu perdoo, mas eu não quero ele perto de mim. Isso não é perdão, irmão. Está ressentido. Precisa de saúde emocional, saúde espiritual. Então amanhã, jejum em prol de saúde física, saúde emocional e espiritual. Quem vai te dar isso não é a igreja, não é pastor, é Jesus Cristo. E 10 horas da noite pelo Instagram, live de oração, meia hora, de 10 da noite até 10h30, clamando por saúde em prol da totalidade humana. Não é só para a Nova Jerusalém Taquara, é para o bairro, para os visitantes, que a gente está recebendo até visitante hoje, por outros irmãos, aqueles que são crentes, que não são crentes, para Deus liberar uma estação de saúde física, emocional e espiritual. Amém? Falei de visitantes, hoje nós estamos recebendo a Sara, esqueci o nome da senhora, me perdoa, Dona Maria, boa noite para a sua vida. É porque eu com o nome é meio complicado, né? Mas graças a Deus. E o Nicolas está lá atrás, eu perguntei para ele assim, você é vascaíno? Ele disse, oh, Deus é bom, querido, é assim que Deus faz. Mas, amados, como é que nós recebemos a Sara e a Dona Maria? No 3, hein? Mira, Cátia Salgando não está aí, mas não está, né? Então vamos, né, Silvana? Vamos. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pode ser. A Cátia! A Cátia não está aqui. Não está, né? Mas graças a Deus. Mas graças a Deus que nós estamos e Deus sempre manda alguém para poder tapar a brecha. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a tua vida, Dona Maria, sua saúde, sua vida, sua casa, Sara, Nicolas está lá atrás. Que a mão do Senhor continue favorecendo a vida de vocês. Sem mais delongas, eu quero chamar aqui o Diácono Robson. Hoje ele vai estar trazendo a palavra. Glória a Deus. Deus tem, sabe, querido? Deus tem nos direcionado. E vocês estão vendo que pessoas, nós estamos, o direcionamento que Deus deu usando algumas pessoas esse tempo agora, né? Algumas pessoas que já têm o hábito de estar treinando na igreja, outras pessoas que nós estamos impulsionando. Não estou falando que todo mundo pregar aqui vai ser pastor, vai ser reverendo, apóstolo, bispo, não é isso não, irmão. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus está levantando pessoas para usar. E que se o pastor não impulsiona a igreja a pregar o evangelho verdadeiro, as ovelhas só ficam engordando. Porque pregar para crente é fácil, é ou não é, padre? Agora, você ser a igreja além das 4 paredes, é isso, irmão. E o direcionamento que Deus nos deu para estar levantando pessoas, para estar impulsionando homens e impulsionando mulheres a desenvolver o chamado que Deus colocou na vida dessas pessoas. Então, gostaria de convidar você com bastante carinho. Se você quiser abençoar, pode chegar para cá. Prêmio não, querido. Como disse, é temor. É muito temor. Tira só para cá, só quem quer abençoar. Bem, Deus, nós colocamos a vida do teu filho diante de ti. Senhor, ele foi chamado para um propósito específico, Deus. E é sobre esse chamado que nós clamamos nessa noite. Abençoa o chamado que o Senhor colocou na vida dele e na vida da sua esposa. Abençoa a sua mente, lhe dando unção de inteligência, unção de sabedoria. Nós que somos a tua noiva, a tua igreja, estamos aqui, saímos dos nossos lares para cá, porque entendemos que não há lugar melhor para se estar.
precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que a palavra que o Senhor falou, o Espírito dele, possa ir de encontro não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Que saiamos daqui hoje com uma porção, ó Pai, necessária para aplicar na nossa vida e na sua casa, na bênção do propósito. Capacita, ao nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor tinha me avisado, perguntado se eu poderia, levar uma palavra na terça-feira. Eu falei, pastor, terça-feira eu tenho aula. E a aula é de uma professora minha aqui, a Marileia. Eu preciso, só tirei 7,5 nela, eu tenho que tirar 6,5. Aí eu, vou ter aula, tudo bem, vai passar. Só que eu esqueci que hoje era feriado. Aí não teve por onde correr. Eu vou para a igreja aí. Aí eu falei, pastor, ontem, tudo bem. E aqui estamos nós, Nós com muito temor estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de os irmãos abrir suas Bíblias em Gênesis 12:1, porque existe os propósitos na parte de Jesus, propósito. Todo propósito tem um caminho, tem uma finalidade. Então, para que nós chegamos àquilo que até a época de Jesus começou lá com Abraão. Eu coloquei preparar o caminho com propósito. 12 diz assim, 12:1, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. A gente vê aqui a obediência de Abraão na época. A gente vai ver que todo propósito tem o seu caminho. Só que o que a gente vê na vida de Abraão é que Deus levantou Abraão com um propósito. Deus chama Abraão com um propósito, para que ele fosse modelo de fé para a humanidade. Mas para que ele seguisse aquilo que Jesus tinha ordenado, Jesus tirou ele do meio da sua família. Preciso tirar ele do meio da família para que você percorra o caminho que eu quero que você percorra. E você vai ser um modelo de fé para a humanidade. Assim fez Abraão. E nós conhecemos a história de Abraão. O que aconteceu? Abraão então trilhou naquele caminho que Deus ouviu ordenando a ele, para que ele fosse modelo de fé como é até hoje. A fé de Abraão nos impulsiona nos dias de hoje. O que ele fez, a obediência dele. E a gente vai ver que Abraão seguiu. Quando ele saiu, ele já saiu um pouquinho daquilo que Deus tinha falado com ele, porque ele levou Ló. E teve a consequência mais tarde. Mas o propósito não afetou aquilo que Deus tinha no coração, de que ele seria aquele modelo. E ele seguiu aquele modelo. Quando chegou, Abraão fez 86 anos. E nessa época, ele conheceu Agar, entrou com Agar. Porque ele ouviu
avó de Sarai. Quando a gente vê aqui o propósito de Deus, é chamado de Abraão um modelo de fé, porque Deus, ele parava, não é como hoje, e Abraão era o único que falava com Deus, era o único que falava com Deus. Deus então levantou ele como aquele modelo de fé, para que o mundo visse. E quando ele saiu também desse nível, que deitou com H, e nesse período Deus ficou 13 anos sem falar nada com ele, por conta desse caso. Então, às vezes, a gente tem um caminho. O propósito de Deus tem aquele significado, tem que seguir aquilo que Deus mandou você fazer. Se você, por desculpa, sair, você vai receber, vai demorar mais um pouquinho. E nesse intervalo desse ano, ficou sem falar. E quando ele completou 99 anos, aí ele volta a falar com Abraão. Então ele muda o nome de Abraão. É quando Sara engravida. É como ele muda o nome de Sara para Sarai. De Sarai para Sara. Então a gente vê que se a gente não andar, não trilhar aquilo que Deus tem para nós, pode vir, mas vai atrasar um pouco. Mas nesse intervalo de 13 anos, Abraão não murmurou. Ele ficou esperando até que Deus voltasse a falar com ele. E então se passaram alguns anos. Ele foi, levou aquele povo, teve aquela dificuldade todinha pelo meio do caminho, mas foi. E nós vamos ver que de Abraão até Jesus levou 2000 anos. 2000 anos. Mas não afetou aquilo que Deus tinha. O propósito de Deus era que Abraão fosse modelo, e ele continuou sendo modelo até hoje. Se passar esse tempo, e chegou então, só que antes, falei de Abraão até Jesus, veio então Isaías. De Isaías até João foram 600 anos antes de Cristo, que ele não pensou que foi revelado a ele que Jesus viria. Entre esses 600 anos se passou 400 anos, que foi aquele tempo que Jesus ficou em silêncio, e Deus só foi falar com Isabel, e ficou aquela parte de silêncio, e Jesus vinha nascer. E quando Isaías, em 45, os irmãos podem acompanhar, já é um preparar um caminho ele já começa então a preparar aqueles caminhos que seria Isaías 45, 2, 3 e 4, diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, espreguiçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas cobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses.
foi profetizado. E a gente vai ver que para chegar a esse termo, né, nós temos que, se ele profetizou, ia acontecer, e aconteceu. Então, até que João Batista fosse, depois a gente vai ver, quando ele começa a pregar para aquele povo no deserto, só que aquele povo, né, a voz era de Isaías, mas o que ia chamar a atenção era a palavra. E o mais interessante, que aquele povo crescia com João Batista, ele pregava, ele orava, ele batizava, mas ele jamais se colocou acima de Jesus. Toda a pregação, o maior está por vir ainda. E a diferença de idade de João para Jesus eram 6 meses só. 6 meses. Mas como a gente fala preparar o caminho, aplanar o caminho, né? Isso significa facilitar a chegada de Jesus entre nós, tirando de nós as vidas, tudo que passa a impedir um encontro real com Deus. A preparação do caminho, ela precisa ser cortar certos ambientes, certas atitudes, levando-nos para que possamos conseguir e obter aquilo que Deus quer que nós façamos. O nosso caminho não pode ter nenhuma pedra de tropeço. Deus prepara o caminho para você, mas muitas vezes a gente não consegue chegar àquilo que Deus quer porque desviamos. Não podemos ter 2 pensamentos duplos para poder alcançar. E João Batista, quando começa a pregar, ele se irrita aquele povo no meio do deserto, mas ele prega a verdade. Ele prega a verdade. E a gente vai ver que tudo que passa a impedir um encontro real com Deus. Então, para treinar é tirar as mazelas, é tirar os tropeços, é tirar o que te impede de estar perto de Jesus. Ele prepara o nosso caminho, e cada um de nós tem um caminho a seguir, mas com um propósito. Qual o propósito? A salvação. O nosso caminho tem que ter esse propósito. E João pregava isso, não por ele, mas pelo aquilo que podemos receber. Todo o caminho que nós seguimos, até nos caminhos seculares, quando nós seguimos, se nós estudamos, é para ser algo na vida. Então, se eu quero ser um médico, se eu quero um advogado, eu tenho que trilhar aquele caminho que meu propósito é um dia me formar. E no dia de hoje, o nosso propósito é estar com Jesus. Amém. A gente vai ver que no meio dessas tribulações, entre Abraão e João Batista, houve também o que? Moisés. Deus fala com Moisés: Moisés, tire meu povo do Egito. Aquele povo, ele tinha um caminho. O desejo de Deus era que todo aquele povo entrasse na terra prometida. E Moisés conseguiu, querido. Foi difícil. E aquele povo era terrível. Aquele povo não tinha fé. Aquele povo ficava guardando ainda as mazelas do Egito. Sentiam falta do Egito. Viviam como escravos. Mesmo depois de saírem do Egito, consideravam escravos. Mas Deus, nós somos amigos de Deus. Nós não somos escravos. Mas aquele povo agia como escravo. E foi difícil para Moisés. Moisés então trilha aquele povo pelo deserto. Tinha um caminho muito curto até chegar à terra prometida. Mas por conta dos tropeços, das mazelas, das murmurações, levou 40 anos. E muitas vezes Moisés não entrou na terra prometida pela uma desobediência.
que o povo era tão violento, o povo era tão murmuroso, e ele acabou se desviando quando feriu aquela rocha. Mas Deus foi misericordioso. Ele apenas viu, mas não entrou. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado no nosso caminho. Porque muitas coisas acontecem para tirar você do caminho, para você se desviar. E se nós não ficar ligado, aquele caminho que era curto se torna um caminho longo. E às vezes não dá tempo de voltar. E quando não dá tempo de voltar? Então são fatos que acontecem até no dia de hoje. E chegamos. Então quando João Batista começa a pregar no deserto, para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo aceitasse Jesus, e foram muita gente. Aí chega em circunciso falando que aquele que foi batizado poderia ser melhor do que ele. Mas quando ele começa a pregar, começa a indagar que maior é aquele que estaria por vir. Eu batizo com água, mas esses vão te batizar com o batismo do Espírito Santo. Ele sempre pregou, mas Deus estava sempre acima dele. Aquela multidão que João batizou, que João pregou, não abalou a fé dele. Quanto mais ele pregava, quanto mais almas se convertiam ao Senhor, ele depositava tudo para o Senhor Jesus. E quando hoje, no dia de hoje, quando homens e mulheres pregam dessa maneira e deixam Deus ser Senhor de nossas vidas, nós vamos crescer espiritualmente. Podemos ser o que for nessa vida, mas Deus é maior do que tudo. Somente Ele é o conhecedor de nossas vidas. Então que nós possamos entregar aquilo que somos na mão dele, porque Ele vai saber fazer tudo que você quer. Tudo. Porque quando entregamos a vida para Jesus, já não somos mais donos de nossas vidas, mas Deus é dono das nossas vidas. É Ele que conduz cada passo que vamos fazer. Ele é o nosso mediador. É Ele que nos dirige. É Ele que nos capacita. É Ele que nos controla. A nossa vida já não pertence mais a nós. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu devo me entregar toda, não só uma parte. Deixar que Ele conduza as nossas vidas. Deixar que Ele nos guie os caminhos que Ele quer que nós andamos. Muitos caminhos são maravilhosos. Muitos caminhos são bonitos. Mas nenhum é melhor do que o caminho de Deus. Nenhum vai chegar aos pés do caminho que Deus tem para cada um de nós. Vai haver algumas pedras, alguma dificuldade no teu caminho. Mas não deixe que essas dificuldades, essas pedras, te paralisem. Sozinho a gente vai conseguir. Mas quando colocamos Deus na frente, Ele te ajuda a passar. Quanta dificuldade no mundo que estamos vivendo de hoje. Mas Deus está conosco. Ele não vai deixar que nós passemos sozinhos. E o grande propósito de Deus é que nós passamos por tudo isso para alcançar a vida eterna. Nada na vida do cristão é fácil. Nada. Tudo é sacrifício. Mas Ele quer provar a nossa fé de cada um. Não é porque a gente pede para receber. Porque até quando Ele fica silencioso, Ele está nos abençoando. Por isso é importante
Preparar o caminho é endireitar os caminhos torcidos, rejeita os pensamentos duplos, vigiar e orar para colocar nossa casa em ordem. O caminho depende da casa de cada um. Se eu não colocar a minha casa espiritual em ordem, eu não vou conseguir chegar até o fim. Irmãos, se a gente for analisar, são coisas bem simples. Um cristão é necessário que a sua casa espiritual e a natural esteja limpa. Ele quer entrar na sua casa e passar por todos os campos. E a gente esquece disso. Um cristão precisa ter que sua casa esteja arrumada, por mais simples que seja, mas Deus quer passar em todos os campos da sua casa. Assim como Ele passeia na casa espiritual, assim como Ele fala na sua casa espiritual, que precisa estar limpa de coração, Ele também quer entrar na sua casa material. Ele quer habitar em todos os lugares da tua casa, do banheiro à cozinha. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar a tua casa. E a gente vai ver, vamos abrir lá em Marcos. Marcos 1. Marcos 1, 2 e 3. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecado. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, pé de camelo, e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixamento-me, que abaixando-me deixe desatar a correia das sandálias. Poderia subir no coração de João o entusiasmo, né? Vinha gente de todo lugar para ser batizado. Ele era muito conhecido, tinha palavra, apesar das suas vestimentas, mas o que saía da boca dele era com a autorização do Espírito Santo de Deus. Ele falava com fé, falava com segurança, pregava com segurança, mas nada disso subiu o seu coração de ser mais do que Jesus. Ele sempre se punha inferior, porque o maior estaria por vir, que era Jesus. E nos dias de hoje, colocando Deus acima de todas as coisas, de fato, vamos escolher aquilo que Deus quer para nossas vidas. Começou com Abraão, modelo de fé, um homem que há 2.000 anos atrás começou com a obediência a Deus, e pela sua obediência foi o homem que foi, um homem de fé, um homem de coração. E quando ele
ia sacrificar o seu filho. Ali foi selado realmente a fé de Abraão. Homem de fé. Porque ele estava tão certo de que se Deus levasse o seu filho, Deus daria outro e ia ressuscitar. Mas dessa vez, ele não falou com a mãe. Qual a mãe que ia deixar sacrificar seu filho? Até a fé fica abalada. Às vezes saiu convicto de que mesmo que Deus levasse seu filho, Deus iria ressuscitar. Então essa fé de Abraão, até o dia de hoje, ela é lembrada. E Deus levantou Abraão com um propósito para ser modelo de fé. E foi. Foi perpétua. Isaac e Jacó foram no mesmo caminho. Então que Deus venha nos abençoar nessa noite. Que nós possamos trilhar o caminho que Deus quer em nossas vidas. Que nós não caminhamos nem para a direita, nem para a esquerda. Nós possamos traçar o caminho que Deus quer que nós façamos. E o propósito de Deus é que todos alcancemos a nossa salvação. Irmão, foi difícil. Jesus pregou 33 anos pregando para aquele povo. Cada um mais difícil do que os outros. A gente revê no dia de hoje. Jesus andou muito, pregou muito. Só ficou 120. E desses 120 foi reduzindo. Mesmo que andavam com ele. Irmão, aqueles 12 ali, cada um tinha uma história diferente. Até encaixar o que Jesus queria foi difícil. E ele pregava o mais simples, com coisas simples, naturais, para que entendesse a língua dele. Irmão, não é diferente. Quando ele foi crucificado, cada um foi trabalhar, esqueceram. Mas ele não desistiu dos 12. Os 12 estão até hoje. Se não fosse os 12, não estaríamos recebendo essa palavra hoje. Esses 12 foram apóstolos, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele sabia, esses 12 que levantou, que seriam homens que iriam pregar o evangelho até os confins da terra. Então trilharam o caminho para que hoje possamos estar aqui. É difícil? É difícil. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar. Porque Jesus não desiste de nós. Não desistiu dos discípulos. Ele não vai desistir de nós. Ele não vai desistir. Se continuarmos firme, nós vamos ter êxito. Se ele deu dificuldade, por que vamos ter dificuldade no dia de hoje? Foi difícil, aquele 12 foi difícil, muito difícil. Homens naturais, homens que não tinham retratos, homens grossos. Mas ele insistiu. E foram apóstolos que pregaram o evangelho. Saiu aquele medo de ser, ficava escondido, quando foi crucificado. Pedro negou, cada um foi para um canto, mas ele não desistiu. Se tornaram um homem que foram, pregando a palavra de Deus. Porque nós não devemos desistir. Em toda dificuldade, não devemos desistir. Permanecer firme no propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. A palavra de hoje foi uma palavra de instrução, apontando para que nós precisamos preparar o caminho, tanto com Abraão, tanto com Moisés,
tanto com Isaías, com João Batista, todos eles tiveram adversidade. Nós vamos orar nesse momento porque eu tenho certeza que todos nós temos lutas. Lutas que às vezes tiram o nosso sono e às vezes estão nos fazendo parar. Parar de quê? Preparar o caminho. Porque o preparar o caminho do Senhor não é só você vir à igreja. Vir à igreja é uma das situações. Preparar o caminho é você ser luz, ser sal na terra. É você precisa ter a convicção que a Bíblia que o teu vizinho vai ler é a tua vida. A Bíblia que o teu cônjuge, que o teu parente que ainda não aceitou Jesus vai ver, vai ler, é o teu testemunho, é fruto do teu testemunho. Então, quando o Robson estava falando, Isaías 45, eu amo essa passagem, eu quero liberar sobre a nossa vida nessa noite, você que está aqui no presencial, você que está aí online, você que vai ver posteriormente, eu quero liberar essa palavra sobre a nossa vida. Vamos preparar o caminho, essa é a nossa obrigação. Porque enquanto estivermos preparando o caminho, Ele vai adiante de nós e vai endireitar tudo. Ele vai consertar o que está quebrado. Ele vai restaurar o que foi destruído. A última palavra quem dá é Deus. Ele vai trazer para perto quem está longe. Mas pastor, eu não tenho força. Ei, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então vamos juntos preparar o caminho do Senhor. Pregar em tempo e fora de tempo. Precisamos falar do Evangelho verdadeiro, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é a palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar, chamar o pastor Jorge aqui. Vamos estar clamando: Deus, nós precisamos preparar o caminho. E aquilo que está, querido, tirando o teu sono, aquilo que está fazendo com que você se sinta fraco, cansado, nessa noite nós vamos colocar diante de Deus, para que você ouça: eu irei adiante de ti e vou alinhar tudo que tem que ser alinhado. Apenas vamos preparar o caminho, porque maior que o mensageiro sempre será a mensagem. A mensagem é muito maior. A mensagem é maior do que uma doença, a mensagem é maior do que uma dívida, a mensagem é maior do que uma dor de cabeça, uma briga dentro de casa. A mensagem sempre será maior. E a mensagem é Cristo. Cristo é a mensagem. Meu amado, eu não sei como está a tua vida, mas você que está aqui, você que está aí, da forma como você puder, feche os seus olhos, ouve a sua cabeça, peça enquanto o pastor Jorge estiver clamando. Peça a Deus: eu quero preparar o teu caminho, eu quero preparar o caminho a começar pela minha casa, me dá força, Senhor, endireita as veredas da minha vida, alinha a minha casa, limpa a minha casa, chega de colocar sujeira para debaixo do tapete. Eu quero, Senhor, eu quero ser, meu Pai amado, a Bíblia que o mundo vai ler. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, Pai querido, estamos clamando a Ti nesta hora, Senhor, para que nós não nos desviemos, Senhor, do caminho que Tu traçaste. Conforme foi pregado, Senhor, não deixe que nada venha atrapalhar para quem se desvie do caminho. Que nós possamos, Senhor, não olhar para os atalhos, e sim olhar para Cristo Jesus, pois é Ele que nos guia, é Ele que é o nosso norte, é Ele que é a nossa bússola, Senhor. Pai Santo, o caminho que Deus traçar, Senhor, que possamos seguir sem murmuração, pois a tua palavra diz lá em Isaías que o Senhor poria, Senhor, um caminho no deserto, Senhor. Onde não importa onde estejamos, que importa que tenhamos a fé que o Senhor está nos dirigindo, que o Senhor está nos indicando, Senhor. Pai Santo, Deus não tira, Pai Santo, as dificuldades. Deus nos ajuda a ultrapassar as dificuldades. Sua palavra diz que no mundo tereis aflições, tem onde, pois eu venci o mundo. Nós em Cristo Jesus vencemos as dificuldades. Senhor, nesta hora, Pai Santo, aquele que está fraco, que está desanimado, aquele que está, Senhor, fora do foco do caminho, que Tu possa animá-lo, que Tu possa renovar as forças dele, Senhor, para que eles retornem à caminhada, para que eles não fiquem pelo meio do caminho, Senhor. Pois o caminho, Senhor, sempre Tu tens a bênção
para cada um de nós. O rumo traçado por Ti é rumo de bênção, Senhor. Nós não podemos, Senhor, parar das dificuldades, Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor, alcance aqueles que estão pelo caminho, alcance aqueles que estão quase parando, alcance aqueles que ainda não enxergaram que Tu, Senhor, é o que dirige. Tu, Senhor, é a locomotiva dos nossos vagões, Senhor. Então, Pai Santo, nós não podemos sair do trilho, não podemos nos desgarrar da locomotiva que é Tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti agora, Pai, a mente da Tua igreja. Liberamos um tempo, ó Pai, de entendimento daquilo que foi pregado nessa noite. Senhor, chega de ouvirmos sussurros do diabo. Nós seremos instruídos pela Tua palavra. Estamos preparando o Teu caminho, Senhor. Estamos preparando porque o Senhor está voltando. Estamos preparando o Teu caminho a começar pela nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Então abençoa a nossa mente agora no nome de Jesus. Começa, Senhor, a destruir todo aquele que diz que acha que é um fracassado, ou acha que é um inútil. Não, você é a voz que clama no deserto, que foi chamado para preparar o caminho do Senhor. A tua casa vai receber esse caminho, os teus filhos serão tocados por esse caminho, porque o caminho é Cristo, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então receba a vida na tua casa, receba a saúde no teu espírito, receba a saúde na tua mente, receba a saúde de Deus no teu emocional nessa noite, no nome de Jesus, porque você foi chamado com propósito. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É tempo de pregarmos o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Então levanta a tua igreja, fortalece a tua igreja, Pai. Faz a cada um entender que o Senhor os ama. Nós somos teus filhos. Molda-nos como tu queres, Espírito Santo. Nos pega de dentro, por dentro, Senhor. Porque precisamos preparar o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Pega a palavra que foi liberada hoje. Glória a Deus pela sua vida, diáconos. O Espírito Santo continue renovando. Nós precisamos entender que homens e mulheres foram levantados com o mesmo propósito, né, Padre? Preparar o caminho do Senhor. Todos vocês aqui, todos nós somos úteis ao ministério de Cristo. Então vamos preparar o caminho do Senhor. Amém? Queridos, estamos terminando. Dizem na ofertação junto a Deus. Não se sinta obrigado, mas se você puder, aí na sua frente tem um envelope. Se você puder ofertar, amém. Se você, pastor, prefiro por Pix, tem os dados bancários da igreja. Tem mais deixado de oferta. Tem os dados bancários. Para você que está conectado, eu vou passar os dados bancários para você. Joga aqui a chave Pix. 10.193 915 2000 ao contrário 03 10.193 915 2000 contra dígito 03 é a chave Pix da igreja. Você tem uma noite abençoada que, da mesma forma que Deus te trouxe aqui, Ele possa te levar. Ele vai te proporcionar uma noite agradável. Amém? Lembra que amanhã é o jejum. Amém? Está claro para vocês, irmãos? Jejum. Nós ainda fazemos jejum, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Então, jejum. Quero avisar os amados. Nós vamos levantar um clamor e logo dar a bênção apostólica. Mas depois você manda uma mensagem. Tivemos um falecimento hoje. Eu soube há pouco da família do Josivaldo e da Célia. Teve um óbito familiar. E ninguém está preparado para a perda. Mas a Bíblia diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Então nós temos a certeza que Deus ele não perdeu o controle de nada.
mas o nosso clamor é que o Espírito Consolador possa acessar os corações e cuidar, e que essa ferida que foi feita não venha paralisar o ministério deles, nem dos familiares, mas que eles se sintam acolhidos pela palavra, fortalecidos por Jesus e sempre continuem focados no caminho. Amém? E o falecimento também da avó da Samara. A Samara não esteve conosco no domingo, a jovem, né? Nossa universitária, não esteve conosco no domingo, ela estava lá com o pai, em Minas, e a avó dela veio a óbito também. Nós entendemos, querido, é triste, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele não perdeu o controle de nada. Mas, quando a igreja se une, que nós somos uma família, e a força da família nunca esteve na quantidade, sempre na unidade. Quando a igreja se une num propósito de clamor, o Espírito Consolador, ele vai acessar os corações, tanto da Samara, da família da Dani, quanto da família do Josivaldo, da Célia, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, abençoa, Pai, os familiares. Coloco diante de Ti a família do Josivaldo, da Célia. Coloco diante de Ti a família da Dani, Samara, o seu pai, seus familiares. Tu és o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Tu és o Deus que sabe tudo. A Tua palavra diz que o número de dias que passaremos aqui na terra está escrito nas Tuas mãos. E nós pedimos agora que o Santo Espírito de Deus possa acessar os corações e consolar, ó Pai, que no momento da dor, a dor venha ser, ó Pai amado, transformada, ó Pai, na certeza de que Deus está no controle. Que esse sentimento, ó Pai amado, possa ser transformado, não por tapinhas nas costas, não por coisas temporárias, mas pela paz que excede todo o entendimento. Então visita agora, Pai, e supre todas as necessidades. Nós, como igreja, levantamos um clamor, pedindo ajuda, pedindo socorro. O mesmo Deus que fez no passado, faz de novo agora. Acessa o coração dos familiares e começa a tratar de dentro para fora. Começa a tratar, começa a cuidar. Que pela palavra de Cristo Jesus eles sejam alcançados e tratados. Em nome de Jesus. Despede o teu povo com a tua presença. Obrigado pelo culto de hoje, pela oportunidade. O Senhor nos trouxe em paz. Nos leva na tua paz, livra-nos de todo mal. Que temos uma noite marcada pelo sucesso de Deus. Abençoa o jejum de amanhã, o tempo de consagração. Toda a igreja, guarda esse bairro, guarda, Senhor, esse quarteirão, a vizinhança. Que todos sejam alcançados pelo poder sobrenatural de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão das doces consolações do Eterno, o Santo de Israel, recaiam rica e abundantemente sobre a tua casa, sobre toda a tua parentela, que juntos iremos sempre preparar o caminho do Senhor. Aquele que crê e acredita, recebe essa palavra em alta voz, diga amém. Deus já abençoe, vão em paz, querido, em nome de Jesus. Te vejo presencial domingo, Escola Bíblica Dominical, 16 horas, e o culto de celebração e Santa Ceia, domingo da vitória. Fica na paz e Deus te abençoe.